Tudo bem? Estarei conversando com vocês, né, com a matéria de álgebra de matemática, sobre a história de frações, sobre frações. Temos muitas coisas para aprender em cima desse conteúdo, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui no que nos espera com o nosso caderno de exercício. Primeiramente, o que é uma fração? Uma fração sempre representa a divisão de um todo, de um inteiro, em partes iguais, tá? Então, uma fração sempre vai representar isso aqui. Na fração, o número de baixo chama-se denominador e representa quantas são as partes que dividiram um inteiro. E o número de cima chama-se numerador. Indica quantas das partes deve ser considerada. Então a fração ela vai ter uma característica interessante. Ela é construída por dois números, um número que está em cima e um número que está embaixo. O número de cima é chamado de numerador e o número que está embaixo é chamado de denominador. Ok? O numerador significa quantas partes estamos considerando e o denominador indica em quantas partes foi dividido o inteiro. É essa a representação que está sendo falada aqui. Então, um exemplo que vemos aqui ao lado é desse retângulo que foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele foi dividido em 5 partes e, no caso, tomamos quantas partes? Né? Estamos considerando quantas partes? No caso, quantas partes pintadas. Então, aqui, ou de cor cinza, né? Então, estamos representando 4 partes. Então, por isso que escrevemos essa fração aqui, ó, que se lê 4/5, tá? Aí embaixo vem uma explicação. O denominador 5 indica que o número inteiro foi dividido em 5 partes iguais. E desta, apenas 4, o numerador, foram consideradas. A fração também pode ser considerada como quociente, ou divisão entre dois números. Nesse caso, o numerador deve sempre ser dividido pelo denominador. Exemplo, então aqui eu tenho a fração 1/2, tá? Que foi dividida. 1 dividido para 2 deu meio. Tá? Por isso que tem essa explicação aqui. Ó. 1 dividido para 2 igual a meio. E a fração de baixo, que significa 10/5. Então 10 dividido para 5 é igual a 2. Ok? Então nossa representação está aqui. Uma outra parte de fração importante é reconhecer quando o número é misto. Número misto são valores que misturam um número natural ou inteiro e uma fração na mesma representação. O número misto sempre representa mais do que um inteiro. Então, um exemplo, eu tenho aqui 5 inteiros e 3 quartos. Outro exemplo, 3 inteiros e meio, né? Aí, uma forma de transformar um número misto. Para transformar um número misto em uma fração, basta realizar uma soma entre as suas partes. Ou aplicar a regrinha prática, que é de grande importância essa regrinha prática. Repete-se o denominador e calcula o numerador como sendo o produto, resultado da multiplicação da parte inteira pelo denominador somado com o numerador. Então aqui eu tenho 4/3, né? Então eu fiz aqui uma soma. Peguei a parte inteira, que é 4, mais 1/3. Ou podemos fazer essa regra aqui, ó. Conservamos o denominador, ok? E multiplicamos esse 4 vem para a frente, certo? Multiplicamos esse 4 pelo denominador. Então 4 vezes 3. E depois somamos esse número 1 que está aqui, ó. Então fazemos a conta. 4 vezes 3, 12. 12 mais 1, 13. Então a fração que representa 4 inteiros e 1/3 é igual a 3/3. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? 3 inteiros e 1/2. Representei a parte inteira que é 3, mais 1/2. Isso será igual a 7/2. Pela regra, ou posso fazer pela regra prática. Como é que vai ser? Vou escrever aqui o meu número. Opa, número errado. 3 meios, 3 inteiros e meio.
Vou repetir o denominador, 2. Vou pegar esse 2 aqui e multiplicar pela parte inteira, multiplicar por 3 e somar a parte fracionária, mais 1. Então, 2 vezes 3, 6, mais 1 sobre 2. Resolvendo isso aqui, 6 mais 1, 7. Então, a fração que representa 3 inteiros e meio significa 7 meios, ok? Agora vem os nossos exercícios. Nosso exercício, eu quero que você observe a figura que está representada aqui, essa figura, e responda as opções abaixo. Em quantas partes iguais o retângulo foi dividido. No número 2, eu quero que você represente cada um dos números misto por meio de uma fração. No caso, você pegar e fazer essa regrinha aqui, ó, a que foi feita aqui em cima, e desenvolver o conceito, tá bom? Então eu vou deixar aí para vocês. Vou deixar mais para frente, eu vou colocar a solução, a gabarito dessa questão. Então, tenham uma boa tarde, um abraço para todos aí.